Lições da vida de Neemias. Capítulo 1. Um santo propósito: reconstruir Jerusalém. Entre os filhos de Israel, espalhados pelas terras pagãs, como resultado dos 70 anos de cativeiro, houve cristãos patriotas, pessoas que eram leais aos princípios, que amavam o serviço de Deus acima de toda vantagem terrena e honrariam a Deus mesmo que perdessem todas as coisas. Esses homens e mulheres sofreram por causa da culpa, mas na providência divina, seu cativeiro foi o meio de levá-los a posições de destaque. Seu exemplo de perfeita integridade brilhou com a glória celestial. Comparativamente, poucos judeus no cativeiro tiraram vantagem do decreto liberal de Ciro, provendo-lhes o retorno à sua terra. Mas aqueles que voltaram deram início à obra de reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Esse grande empreendimento foi levado avante com muita lentidão. Anos se passaram e a obra ainda estava incompleta. Então Deus escolheu um homem especial para a ocasião, através de quem ele trabalharia pela restauração da cidade de seu povo escolhido. Neemias, um exilado hebreu, ocupava uma posição de influência e honra na corte persa. Como copeiro do rei, ele tinha total acesso ao rei e, em virtude dessa intimidade, além de sua grande habilidade e comprovada fidelidade, tornou-se conselheiro do monarca. Mas mesmo numa nação pagã, cercado pela pompa e esplendor real, ele não se esqueceu do Deus de seus pais e do povo a quem haviam sido confiados os santos oráculos. Com o mais profundo interesse, o seu coração se voltava para Jerusalém. Suas esperanças e alegrias estavam vinculadas com a prosperidade dela. Dias de particular aflição e prova tinham vindo à cidade escolhida. Mensageiros de Judá descreveram a Neemias sua condição. O segundo templo havia sido erigido e porções da cidade reconstruídas, mas era impedida a sua prosperidade e o serviço do templo perturbado, e as pessoas estavam em constante alarme pelo fato de que os muros da cidade ainda se encontravam em ruínas e as portas tinham sido completamente queimadas. A capital de Judá tinha se tornado um lugar desolado e os poucos moradores estavam profundamente amargurados pelas provocações dos idólatras agressores. Onde está o seu Deus? A alma do patriota hebreu foi oprimida por essas más notícias. Tão grande foi a sua tristeza que não pôde comer nem beber. Ele chorou e lamentou por alguns dias e esteve jejuando. Passada a sua primeira reação angustiada, volveu-se ele, em sua aflição, para o infalível ajudador. Diz o registro que ele orou perante o Deus dos céus. Sabia que a aflição que sobreviera a Israel era o resultado de sua transgressão e, com humilhação profunda, compareceu diante de Deus para pedir perdão e uma renovação do favor divino. Ele dirigiu suas petições ao Deus dos céus, Deus grande e terrível, pois assim o Senhor se havia mostrado ser nos terríveis julgamentos sobre Israel. Mas, com um brilho de esperança, Neemias prosseguiu: que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos.
Para o arrependido e crente Israel ainda havia misericórdia. Fielmente o homem de Deus apresentou a confissão de seus pecados e dos pecados de seu povo. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. E então, mediante a fé que se apega firme à promessa divina, Neemias apresentou sua petição para que Deus mantivesse a causa de seu povo penitente, restaurasse sua força e reedificasse os lugares assolados. Deus havia sido fiel em suas ameaças quando o povo se separou dele. Ele os espalhou entre as nações de acordo com sua palavra. Neemias descobriu nesse próprio fato a certeza de que ele seria igualmente fiel no cumprimento de suas promessas. Seu povo havia então se volvido em penitência e fé para guardar os mandamentos divinos, e o próprio Deus havia dito que se fizessem isso, embora espalhados nos lugares mais ermos da terra, ele os reuniria e faria com que a luz do seu rosto brilhasse sobre eles novamente. Essa promessa havia sido dada mais de 1000 anos antes, mas no decurso dos séculos ela permaneceu imutável. A palavra de Deus não pode falhar. A fé e a coragem de Neemias fortaleceram-se enquanto ele se apegava à promessa. Sua boca estava cheia de santos argumentos. Ele destacou a desonra que seria lançada sobre Deus se seu povo, que finalmente havia retornado a ele, fosse deixado em fraqueza e opressão. Neemias derramava frequentemente a alma diante de Deus em favor de seu povo. E enquanto ele orava, um santo propósito formou-se em sua mente, de que se pudesse obter o consentimento do rei e a necessária ajuda na procura de implementos e materiais, ele próprio empreenderia a árdua tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém, com vistas a restaurar a força nacional. Por isso, no término de sua oração, implorou ao Senhor que lhe concedesse favor perante o rei, para que esse ansiado plano pudesse ser realizado.